Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à disciplina Microbiologia Geral, a parte teórica, aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Eu sou André Narvaez da Rocha Campos, sou professor do Departamento Acadêmico de Agricultura e Ambiente e vou acompanhá-los nessa disciplina. Espero que ela seja muito proveitosa para todos. Bom, eu sei que muitos de vocês estão começando a disciplina pensando o que eu tenho a ver com micro-organismo e por que eu tenho que fazer uma matéria de microbiologia. Mas a grande verdade é que os micro-organismos estão em todas as partes. Nós somos cercados por micro-organismos e no nosso corpo também tem uma quantidade incontável de micro-organismos. Na verdade, no nosso corpo tem mais micro-organismo do que célula humana. Então, em muitos aspectos, nós somos às vezes mais micro-organismos do que seres humanos. Brincadeira à parte, isso mostra a importância desses seres para a nossa vida e também a sua presença no exterior também demonstra que a nossa vida é extremamente impactada por eles. Então, com isso, a gente tem a convicção de que aprender sobre o micro-organismo, sobre esse grupo de organismos, sobre os micro-organismos, é fundamental, né, para a sua atividade profissional e para a sua atividade no dia a dia. Né, muitas ações que nós tomamos no nosso dia a dia, elas são impactadas e existem por conta justamente dessa compreensão a respeito da importância da presença dos micro-organismos. Então, é por isso que hoje nós vamos começar a explorar um pouco desse mundo, né, para buscar as bases científicas, as bases é, fisiológicas, genéticas, bioquímicas, para a gente poder fazer a melhor aplicação desses conhecimentos e levar isso para a nossa prática profissional e para o nosso dia a dia também. Então, vou começar falando um pouco dos objetivos dessa aula, que no final dessa aula você deve identificar os principais grupos de micro-organismos, a gente deve conhecer os primórdios da microbiologia como ciência, a gente também vai poder compreender, né, como as primeiras descobertas da microbiologia afetaram a nossa forma de ver o mundo e também vamos identificar o impacto dos micro-organismos na vida humana. Né, a microbiologia é isso, na verdade, né, o estudo da vida microscópica, né, é o estudo da vida que nós não conseguimos ver, né, com os próprios olhos. Nós não temos, o nosso olho não tem resolução suficiente para poder enxergar uma bactéria. No entanto, o impacto dela na nossa vida é bastante grande. Né? Então, esses micro-organismos, apenas para dar um início, né, eles são constituídos pelas mesmas biomoléculas presentes em qualquer outro ser vivo do planeta Terra, ou seja, composto por polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Nós vamos explorar bastante essas questões ao longo, né, da disciplina. Né? E também os micro-organismos apresentam algumas propriedades que estão presentes em todas as células e também algumas propriedades que são frequentes. Né? Então, as propriedades que são presentes em todas as células é a capacidade de metabolismo. Né? O metabolismo, dentro do metabolismo, a gente inclui o anabolismo e o catabolismo, ou seja, a capacidade de construir moléculas e a capacidade de desmontar moléculas ou de catabolizar ou de processar moléculas complexas em moléculas mais simplificadas. Então, isso é o metabolismo. E todos os micro-organismos têm essa característica. Outra questão é a questão da reprodução ou do crescimento, né? Que todo micro-organismo e todo organismo, toda célula vai apresentar, é a capacidade de evolução, que é justamente resultado da seleção natural. Bom, a gente também tem outras propriedades que são frequentes, né? Mas não estão presentes em todos os organismos, que é a capacidade de comunicação. Muitas células e muitos micro-organismos se comunicam uns com os outros. A capacidade de diferenciação, né? Por exemplo, a produção de endósporos em algumas bactérias, em fungos é muito comum a produção de conídeos ou até mesmo de cogumelos, né? Que são formas mais elaboradas e diferenciadas de células fúngicas. Também a gente tem a questão da capacidade que alguns organismos têm de transferir material genético, né? E também de movimento. Né? Muitas bactérias e os esporos de alguns fungos, alguns protozoários têm essa capacidade de movimentação. Né? Então, essas são algumas propriedades que são comuns, que estão presentes nos micro-organismos, nós também vamos falar sobre isso, mas a gente quer deixar desde já claro que os micro-organismos eles apresentam as mesmas bases biológicas de qualquer outro ser vivo que existe na face da Terra. Então, isso é importante a gente falar. O que muda é a escala. Né? Então, quando a gente fala de escala, é para a gente dizer, olha, temos um mundo invisível, um mundo que é altamente complexo e especializado,
que foge à nossa capacidade visual. Então, quando a gente pensa numa coisa muito, muito diminuta e que é um grande parâmetro de algo que é muito pequeno, é a ponta de uma agulha. E nessa imagem aqui do lado, você está vendo na primeira foto uma micrografia eletrônica, ou seja, uma foto tirada com um microscópio eletrônico de varredura, mostrando a ponta de uma agulha, e vocês percebam que do ponto de vista do microscópio, a ponta de agulha não é nem tão fininha e nem tão pontuda. E se a gente chegar um pouco mais perto, a gente começa a observar algumas aglomerações de células na ponta dessa agulha, e se a gente chegar ainda mais perto, nós vamos ser capazes de identificar algumas células de bactérias, mais especificamente de bacilos, né? Um tipo de bacilos. Para a gente ter ideia um pouco dessa escala, né, qual escala nós estamos falando, qual o tamanho, né, uma bactéria tem aproximadamente 10 micrômetros. Mas o que é um micrômetro? Né? Um micrômetro, na verdade, ele é a milésima parte do milímetro. Então você vai lá na sua régua, pega o milímetro, né, a subdivisão do milímetro, e divide por 1000. Isso é um micrômetro. É essa escala que nós estamos trabalhando, é essa escala que nós estamos falando. É a escala, né, da microbiologia, a escala dos micrômetros, pelo menos. Né? Então a gente tem essa... Eu falo pelo menos porque a gente tem também alguns vírus no qual o tamanho está na escala dos nanômetros, e aí a gente vai ainda mais longe nessa definição. Então, nós estamos tratando de um mundo que ele é invisível, então isso é bastante importante, isso certamente vai afetar a nossa forma de estudar e de entender esses organismos. Bom, quem faz parte? Quais são os integrantes desse grupo, né? Embora a gente vai ter momentos na disciplina para falar especificamente de vários deles, mas quem faz parte desse grupo, né? São as bactérias, os fungos, os protozoários, os vírus, né, que vão fazer parte. Então a gente vai ter o vírus, vai ter bactérias, cianobactéria, fungos, protozoários, algas, que vão fazer parte desse grupo e que, né, são os principais representantes e que nós vamos estudar com profundidade. Cada grupo desse é extremamente complexo e extremamente rico de informações, de potencialidades e de riscos também. Né? Então, todos esses micro-organismos, na verdade, eles estão organizados na árvore da vida segundo a característica segundo a classificação dos domínios de Ruse. Né? Ruse ele propôs uma classificação filogenética, ou seja, buscando no DNA, né, lá na região ITS dos ribossomos, a classificação e a ordenação desses organismos por ordem, uma organização genética e evolutiva. E não só, né, certamente você aprendeu na escola a classificação de Whittaker, né, que era do reino planta, o reino Monera, o reino Animalia, o reino Fungi, né? Essa classificação ela considerava apenas as características morfológicas, né? E a classificação de Ruse é uma classificação que leva em conta a similaridade do DNA. Então, nessa classificação de Ruse, ele conseguiu dividir os organismos em 3 grandes domínios. Né? O domínio das bactérias, né, em que a gente encontra todas as bactérias comuns, né, como as gram-positivas, gram-negativas, proteobactérias, etc., que são bactérias comuns presentes no dia a dia e que é um grupo muito grande, metabolicamente muito diverso. No meio do caminho evolutivo da bactéria proeucariota, a gente tem o domínio eucária, o domínio arqueia. E o domínio arqueia ele é o domínio composto principalmente por bactérias, né, ou por arqueias, na verdade, extremófilas, né, ou seja, por seres vivos procarióticos e muitas vezes extremófilos. Extremófilos por quê? Porque vivem em altas temperaturas, produzem compostos químicos altamente especializados ou tóxicos e vivem em ambientes com altos teores de sais, etc. A gente pode ver aqui, né, nessa árvore a presença de termococos, metanococos, metanobactério e aloarqueias, né, ou seja, são de fato arqueias, né, são células procarióticas pertencentes a esse grupo que são extremófilos. Já quando a gente chega no eucária, né, aí no eucária nós vamos encontrar os grupos que nós verificamos normalmente, que são os fungos, são todos os fungos, animais, plantas, ciliados, enfim, todos os grupos que fazem parte de fato, né, dos organismos eucarióticos.
Então, os domínios de Ruse eles mostram que a diversidade microbiana ela é gigantesca, tanto que ela dividiu a vida em bactéria, arqueia e eucária, ou seja, dentro de toda essa diversidade, bactéria e arqueia são, obviamente, micro-organismos, porque são procarióticos, né, e apresentam uma grande diversidade, né, que é invisível aos nossos olhos, mas ela tem um impacto no ambiente muito grande. Como é que, bom, nós estamos discutindo quem são os micro-organismos, quais são os principais grupos, mas como que se chegou a esse conhecimento? Sempre foi conhecida a existência dos micro-organismos? Na verdade, a gente sabe que não. Embora existam vários relatos ancestrais em diversos escritos, né, históricos, né, a respeito dos micro-organismos, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, a gente vê, né, relatos de doenças, relatos de doenças fúngicas em plantas, relato de decomposição, relato de de vários eventos que a gente identifica hoje como eventos próprios da microbiologia, produção de vinho, produção de pão, etc. E a gente sabe muito bem, né, o próprio fermento é citado algumas vezes, né, e a gente sabe que o fermento é micro-organismo, né, então a gente sabe muito bem que existiam vários relatos, mas esses relatos nunca levavam a seres vivos, né, esses relatos levavam a eventos aleatórios, levavam a maldições, levavam, né, nunca a compreensão exata daquilo que era, né, que eram seres vivos em ação, né. E nesse contexto, a gente tem, né, para início de conversa, a descoberta da microbiologia é muito recente, mas para a gente chegar nos micro-organismos, a gente teve que ter um passo anterior, que foi a descoberta das células. Então, Robert Hooke, lá em 1665, ele com seu microscópio extremamente rudimentar, analisando pedaços de cortiça, percebeu que esse tecido vegetal era composto por inúmeras subunidades muito semelhantes, né, e ele chamou essas subunidades semelhantes de células, né, e a partir daí, a partir dessa observação, é que desenvolveu-se a teoria celular, né, que é a teoria que demonstra que todo organismo vivo ele é composto de célula, né, e toda célula vem de outra célula. Então, assim, a primeira questão é todo organismo vivo é composto de células, vamos com calma. Né? Então, Robert Hooke descobriu as células e deu abertura e origem à teoria celular. Bom, nessa evolução da microbiologia como ciência, né, o Robert Hooke fez a observação das células, propôs a teoria celular, mas posteriormente, né, um comerciante holandês, o Antonie van Leeuwenhoek, né, o Leeuwenhoek, ele era um comerciante, tinha como hobby construir lentes, né, e ele aperfeiçoou essa habilidade dele de construir lentes até o ponto de que ele começou a enxergar em diversos tipos de infusão, de água suja, de saliva da boca, de fezes, de infusão de pimenta, infusão de batata, e começou a observar a existência de organismos que não são visíveis a olho nu, né, e que ele chamou esses animais, né, essas observações ou essas pequenas células de animálculos. Então os animálculos eles foram, ele fez o seu relato à Sociedade Real de Londres, né? E com isso esse é o primeiro relato real, o relato definitivo da existência de vida numa escala microscópica, né? Numa escala que nós não somos capazes de observar. Então, fim da especulação, de fato existiam organismos que eram tão diminutos que nós não éramos capazes de observar. Né? E a partir daí também um outro passo importante, né, foi foi a questão da biogênese, né, ou da geração espontânea. E a gente conhece essa história ela tem impacto na nossa vida hoje, né? É por isso que eu queria contar ela mais uma vez para vocês, tenho certeza que vocês já escutaram isso anteriormente, mas vale a pena, porque era um grande debate, né, a respeito da origem da vida, né, de onde vinha a vida. Então, o Francesco Redi, lá em 1668, ele resolveu essa questão, né, em que o pessoal, que havia a, a concordância de que um pouco de farinha de trigo
com os panos sujos misturado com água no canto da sala gerava rato, barata, mosca, né? E ao mesmo tempo isso confrontava com a teoria com a teoria celular e com a teoria da biogênese, ou seja, de que a vida só viria a partir de outra célula viva. Então Francesco Redi ele propôs o experimento, né, em que ele pegou um pedaço de carne, colocou num frasco, tampou, né, e deixou outro frasco aberto, né, e percebeu que no frasco tampado não existia a produção de larva, mas no frasco aberto, por ter ficado aberto, né, as moscas iam lá, colocavam as suas larvas e a larva era produzida. Colocava os seus ovos e as larvas eram produzidas. Nesse exemplo específico, né, o Francesco falou, não, então está resolvido. Se tem mosca, tem larva, se não tem mosca, não tem larva, mas ele foi extremamente criticado porque, como ele tampou o frasco com cortiça, o ar não entrava. E aí a força vital não existia ali dentro para poder gerar as larvas. Então ele melhorou um pouco seu experimento, colocou, né, tampou agora com uma lãzinha, né, um tecido, né, e com isso o ar podia entrar e sair livremente, mas mesmo assim não tinha a produção de larvas. Né? No entanto, o Needham, em 1745, ele tinha a teoria de que, na verdade, as larvas realmente eram organismos complexos e precisavam vir de outros organismos, mas que os micro-organismos eram tão pequenos e tão simplificados que eles poderiam ser criados espontaneamente. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele pegava um caldo de galinha, cozinhava, e logo depois que ele cozinhava, esperava um pouquinho, ele já estava todo contaminado, com poucos dias ele estava todo contaminado. Então, essa história de que a gente precisaria de outros organismos, ela não funcionaria. Né? O que aconteceu foi que, logo em seguida, o Spallanzani ele tentou também tratar dessa questão, e ele pegou o mesmo caldo de galinha, ferveu, e depois ele conseguiu fechar esse caldo, e não crescia nada depois que ele fechava esse caldo. Mas o caldo que ficava aberto, a gente tinha esse problema de que ele realmente ficava ficava todo contaminado com o organismo. Né? A hipótese de Spallanzani é que os organismos que estavam no ar, eles contaminavam o caldo e faziam com que, mesmo depois da desinfecção por meio da fervura, que ele voltasse a ser contaminado. Né? Mais uma vez ele foi duramente criticado porque ele tampou o frasco e não permitiu que o ar e a força vital entrassem lá dentro, então era preciso melhorar mais uma vez esse experimento. Né? E aí entrou em cena uma figura bastante conhecida de todos nós até hoje, né? Para resolver essa polêmica da geração espontânea e biogênese em micro-organismos. Né? E essa pessoa foi justamente o Louis Pasteur. Né? Ele era um químico francês, ele refutou a teoria da geração espontânea, conforme nós vamos falar daqui a pouco, né? Porque ele tinha a convicção de que o ambiente está repleto de micro-organismos, ele conseguiu provar isso, né? Tratando de, com um experimento muito elegante, conseguir resolver essa questão. Essa descoberta de que os micro-organismos estão presentes no ambiente, ela foi revolucionária, ela mudou a vida de muitas pessoas e ela melhorou a nossa qualidade de vida até hoje. Né? Porque a partir daí você pode começar a trabalhar as técnicas assépticas, sabendo que se você impedir a entrada de micro-organismos nos alimentos ou em matérias-primas, você consegue impedir a deterioração. Então até hoje a gente se beneficia dessa descoberta. Pela relevância das descobertas do Pasteur, ele foi intitulado como o pai da microbiologia. Como é que foi essa questão da geração espontânea, então, para a gente retomar essa conversa? O Pasteur ele fez o experimento que muitas pessoas chamam de experimento do frasco com pescoço de cisne ou com frasco em S. O que ele fez? Ele pegou esse caldo de galinha, um caldo extremamente nutritivo, com muitos nutrientes, colocou num frasco com vidro, né? E a partir do momento que ele pegou esse frasco com vidro, ele conseguiu entortar o pescoço do frasco na forma de S, uma forma de S, de forma que o ar pudesse entrar livremente, o oxigênio pudesse fluir livremente, mas a poeira
que é depositada verticalmente, ela nunca alcançaria o caldo, porque ela teria que, toda vez que ela caísse, ela ia ficar retida na parte inferior, né, do pescoço do frasco e nunca conseguiria alcançar o caldo. Então, com essa era a teoria de Pasteur. Mas para provar essa teoria, ele teria, obviamente, que fazer o experimento. E ele fez, né? Ele fez, construiu o frasco. Depois que o caldo estava no frasco com pescoço de cisne, ele aqueceu esse caldo. E depois que ele aqueceu esse caldo, ele deixou esse caldo esfriar e colocou à temperatura ambiente. Né? Esses frascos eles foram deixados durante meses na, em cima de uma mesa, né, protegido, mas em cima de uma mesa com o ar atmosférico entrando frequentemente, e esse caldo nunca se contaminou. Né? Uma das questões que tinham sido levantadas no experimento anterior é que a fervura teria estragado o caldo e que os micro-organismos não seriam mais capazes de utilizar, né, ou de serem criados a partir de um caldo que foi estragado. Então, para comprovar isso, ele pegou 2 frascos, vamos colocar de uma maneira hipotética, ele pegou 2 frascos. Um ele deixou parado em cima da mesa, e esse frasco nunca se contaminou. O outro frasco ele deixou por algum tempo, semanas ou meses, em cima dessa bancada ou dessa mesa, e depois ele virou gentilmente o frasco para que o caldo tocasse na região onde tinha havido o acúmulo de micro-organismos provenientes do ar. E adivinha, depois de poucos dias, esse caldo que tinha tocado aquele ponto, ele ficou repleto de micro-organismos. Isso indica para a gente que o micro-organismo só vai crescer, se desenvolver e nascer a partir de outro micro-organismo, que não existe geração espontânea de bactérias. E isso foi comprovado brilhantemente aqui pelo Pasteur, e isso tem impacto na nossa vida até hoje, ou seja, só vai ter infecção se você tiver contato com o micro-organismo. Só vai apodrecer um determinado alimento se ele tiver os micro-organismos deterioradores dentro dele. Isso abriu a porta para todas as técnicas assépticas que existem hoje. Porque, raciocinem comigo, se os micro-organismos fossem criados espontaneamente, eu teria alguma forma de impedir o crescimento desses organismos? Né? Eles nascem espontaneamente, ou seja, eu não poderia fazer nada com esse respeito. E a partir dessas técnicas a gente passa a ter o controle sobre, né, sobre essas questões e pode atuar para poder multiplicar e melhorar a qualidade dos alimentos que a gente produz. Bom, dos alimentos, né, e também das questões da vida cotidiana, né, como nós vamos ver daqui a pouco. Né, uma cirurgia feita naquela época, ela tinha 80% de insucesso, 80% de chance de insucesso. Por quê? Porque não se tomavam cuidados assépticos, nós vamos falar disso daqui a pouco. O Pasteur também ele fez o estudo da deterioração e do azedamento do vinho, porque ele percebeu, ele foi questionado, né, e desafiado pelas empresas de vinho da época, que queriam levar os seus produtos a distâncias maiores, mas eles perceberam que, ao longo do tempo, esse material azedava. Ele queria saber por que esse material azedava. Então ele percebeu que as leveduras, quando elas estavam presentes, elas transformavam o açúcar em álcool. Mas ao longo do tempo, outro micro-organismo entrava em ação, que eram as bactérias, que transformava esse álcool em ácido acético e azedava, né, toda a produção. Então, para resolver esse problema, ele desenvolveu uma técnica que a gente conhece até hoje, que é a técnica da pasteurização. Né? Com isso, ele acaba com o inóculo inicial de bactérias e, com isso, reduz muito o inóculo inicial de bactérias e, com isso, a produção de cerveja e de vinho pôde ser transportada, né, e preservada durante muito mais tempo. Então, todos esses passos, né, de que um organismo leva a um processo, outro organismo leva a outro processo, foram as bases para a gente conhecer a relação entre bactérias, né, ou entre micróbios e doenças, né, ou entre micróbios e
processos bioquímicos. Então, a partir daí, a gente já estava no período de ouro da microbiologia, que foi de 1857 a 1914, com uma identificação gigantesca do agente etiológico de várias doenças que eram desconhecidos. Foi identificado o papel da imunidade na cura e na prevenção das doenças. Foi identificada a atividade bioquímica de vários micro-organismos e foram desenvolvidas várias técnicas de cultivo in vitro, como foram melhorados os microscópios, foram desenvolvidas as vacinas e foram aprimoradas as técnicas cirúrgicas. Então foi um período muito importante, né? Uma das características mais interessantes era a teoria da germe-doença, né? Também o Pasteur conseguiu identificar a relação entre, né, um micro-organismo e uma doença que afetava a indústria de seda, né? E com isso, vários pesquisadores passaram a ter esse olhar de que determinada doença vai ser desencadeada por um micro-organismo, né? E um exemplo disso, né, em paralelo a isso, na verdade, o Joseph Lister também, né, conhecedor desse papel dos micro-organismos, ele passou a utilizar desinfetantes para tratamento dos ferimentos cirúrgicos, né? E ele conseguiu aumentar exponencialmente a taxa de sucesso em cirurgias, né? Como eu falei com vocês, a taxa de sucesso era de 20%, essa taxa aumentou muito a partir da utilização de desinfetantes na sala de cirurgia. Como não se conhecia essa relação entre bactéria e doenças, era muito comum, por exemplo, a pessoa fazer os médicos da época fazerem a cirurgia sem se preocupar com a limpeza do instrumental cirúrgico, porque eles não tinham conhecimento de que que podiam existir ali bactérias que seriam transmissoras de doença ou iniciadoras de infecções. Então, a partir desses conhecimentos é que essas técnicas puderam ser aprimoradas e Joseph Lister foi importante nesse caminho, né? Foi uma das primeiras pessoas a aplicar os desinfetantes e com isso ele melhorou muitíssimo o sucesso das cirurgias a partir daí. Né? Um outro pioneiro foi o Robert Koch, né, que desenvolveu os famosos postulados de Koch, que com esses postulados ele conseguiu identificar o agente etiológico de um número muito grande de doenças. Ele começou identificando uma doença provocada pelo Bacillus anthracis, que era conhecido como anthrax, né? Além do que, ele descobriu também qual era a bactéria causadora da tuberculose. E com isso ele revolucionou tanto a medicina quanto a microbiologia, porque ele passou a identificar as bactérias que causavam as doenças específicas. Né? Como é que eram esses postulados de Koch? Vou dar um exemplo aqui. Né? Um animal ele é encontrado morto por uma determinada doença, né? Face o isolamento, vocês estão vendo ali aquela plaquinha redonda, é a placa de Petri, onde é feito o isolamento da bactéria ou agente etiológico. Essa bactéria é isolada, é identificada ao microscópio, e para se comprovar que realmente é essa bactéria que causa a doença, né, essa bactéria ela é colocada, né, inoculada em outro micro-organismo, outra cobaia saudável, e se esse animal ele desenvolver as mesmas características e a mesma doença, ele é comprovadamente o agente etiológico dessa doença se você for lá nesse animal e também fizer o estudo das bactérias presentes, se forem as mesmas bactérias que estavam presentes inicialmente, está comprovado que, de fato, essa bactéria é a bactéria que causa a doença. Então, é uma forma de você identificar qual é o agente etiológico de uma doença. O que é agente etiológico? É um micro-organismo responsável por causar aquele distúrbio que desencadeia na doença, né? De infectar aquelas células ou aquele organismo. Nós estamos falando aqui, né, de um camundongo, mas poderia ser, por exemplo, com uma planta ou com qualquer outro, né, ser vivo. Então é possível fazer a identificação precisa seguindo os postulados de Koch. Né? Seguindo esse processo, né, a gente teve o processo da imunização, né, e nesse contexto o Edward Jenner ele fez o estudo da vacina, né, a partir, né, da varíola bovina. Ele percebeu que os tratadores
que os ordenhadores de vaca que tinham tido uma versão muito atenuada, né, da varíola, que era chamada varíola bovina, eles não contraíam a varíola humana. Né? E ele percebeu essa questão, fez testes também nesse sentido e comprovou. Né? Felizmente, hoje, esses processos de desenvolvimento de vacinas são muito mais regulados do que eram na época de Jenner. Né? Então, hoje é coisa muito menos arriscada. Mas o princípio que o Edward Jenner verificou e testou, ele realmente foi a base para o desenvolvimento de muitas vacinas que existem hoje. Né? Da mesma forma, o Pasteur ele isolou a bactéria da cólera aviária e percebeu que culturas avirulentas eram capazes de atenuar, né, ou de suprimir o desenvolvimento de cólera aviária nas produções, né, nas aves. E isso tudo foi muito positivo e foram as bases para que fossem desenvolvidas as teorias da imunização e da vacinação, né, que são tão importantes para a gente hoje em dia. Né? Além disso, a gente tem também alguns outros pioneiros, como o Paul Ehrlich, que teve a ideia de desenvolver balas mágicas. Né? Ele queria desenvolver pequenos comprimidos, onde você tomava esses comprimidos e conseguia resolver, né, e ser curado de doenças. Ele acabou descobrindo o Salvarsan, né, que era tinha uma atividade contra o sífilis, mas era extremamente tóxico. Né? Então, ele era um agente químico, puramente químico, era uma droga sintética, mas altamente eficiente contra a sífilis, mas ele era composto de arsênio, né? E a gente sabe que o arsênio ele é tóxico para a saúde humana. De qualquer forma, o aprendizado dessas experiências eles ficaram e hoje esse desenvolvimento ele é muito mais regulado. Né? Uma outra descoberta muito interessante foi a descoberta dos antibióticos. Né? A descoberta dos antibióticos que são substâncias químicas produzidas por um micro-organismo capaz de matar ou de inativar outros micro-organismos, ela foi muito importante. Então, dentro desse contexto, o Alexander Fleming, né, ele descobriu um fungo muito interessante, que era o penicillium notatum. E esse penicillium notatum, ele era capaz de inibir o crescimento de bactérias. Vocês podem ver aqui nessa placa de Petri que está demonstrada aqui do lado, né, uma colônia maior branca, né, uma circunferência maior branca na parte superior, que é justamente o fungo crescendo. E veja que em volta do fungo não cresce nenhuma bactéria. Essa descoberta desse antibiótico ela foi fundamental porque a partir dessa descoberta foram desenvolvidos os primeiros antibióticos, né, que foi chamado na época de droga milagrosa, e a descoberta dos antibióticos foi fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população humana, né, porque até aquele momento, né, qualquer doença bacteriana ela era praticamente incurável, e com a descoberta dos antibióticos as doenças bacterianas passaram a ter controle. Né? O impacto foi tão grande que em 1945 o Fleming ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Rapidamente ele ganhou esse Prêmio Nobel justamente porque foi o primeiro tratamento efetivo contra bactérias, então doenças que eram altamente mortais até então, como diarreias, como pneumonias, elas passaram a ter um tratamento de fato efetivo. Então, o que a gente pôde perceber a partir daí, nessa tabela aqui a gente vê as principais causas de morte. Veja que em 1900, nos Estados Unidos, né, eu vou mostrar um pouco dos Estados Unidos, depois o paralelo com o mundo, vocês percebam que as três principais causas de morte, né, era gripe, pneumonia, tuberculose, gastroenterite e difteria. Então veja que em 1900 as principais causas de morte eram causas de doenças, eram causadas por doenças infecciosas, né? Por volta dos anos 2000 isso praticamente acabou. Em 2020 voltou uma doença aqui infecciosa dando trabalho. Né, eu tenho para o mundo os dados da Organização Mundial de Saúde ainda não estão prontos, mas eu tenho os dados de 2019 que mostram uma situação muito semelhante. Né? Veja aqui
com todos esses avanços da microbiologia, algumas doenças que eram muito comuns, né, passaram a nem fazer parte das principais doenças das doenças mais mortais, né, das doenças que maiores causadoras de morte. Né? Em compensação, outras doenças passaram a aparecer, né, como as demências de Alzheimer e outras questões, mas isso é um assunto para outro contexto. Meu ponto aqui é apenas mostrar que todo esse avanço da microbiologia tirou essas doenças puramente infecciosas da lista das doenças mais mortais, né, maiores causadoras de morte entre os seres humanos, a não ser gripe e pneumonia, que continua sendo um grande desafio, e o nosso desafio da atualidade, que é o Covid, né, em que nós estamos trabalhando, né, todas as organizações sérias estão trabalhando para que a população toda seja vacinada o mais rápido possível, e certamente, né, num futuro muito próximo, o Covid-19 não vai estar aqui entre as maiores causas de morte, né, da população humana. Bom, por falar nisso, né, já falamos de um impacto na população humana, que é o impacto das causas de morte, certamente da expectativa de vida, né? A expectativa de vida em 1900 era 40 anos, a nossa expectativa hoje é 80, então significa que houve certamente um grande impacto na nossa vida, né? Bom, a gente sabe que os micro-organismos estão ligados com as doenças, né? Que eles são produtores de antibióticos, a gente sabe que na agricultura os micro-organismos estão ligados com a disponibilização de nutrientes do solo, né, e também com a retirada de nutrientes do solo. Estão ligados, eles estão intimamente ligados com a produção de ruminantes, estão presentes na questão de doenças de plantas e animais, eles têm relação com as transformações de nutrientes na atmosfera e no controle biológico de pragas. Além do que, eles fazem parte, né, de várias estratégias de preservação de alimentos e de produção de alimentos, né, que muitos deles são fermentados ou exigem atividade microbiana para a sua produção. Né? Os micro-organismos estão diretamente ligados com essa questão da produção de energia, né, como gás natural, álcool combustível e outros biocombustíveis que estão relacionados, né, e que são produzidos a partir da atividade microbiana. Né? Além do que, todos os ciclos biogeoquímicos e o funcionamento da Terra, biorremediação, biomineração, tudo isso faz parte, né, das atividades microbianas, assim como a astrobiologia. Dentro do caso dos ciclos biogeoquímicos, apenas para ter uma ideia, né, a gente fala muito a gente tem uma preocupação muito grande com a disponibilidade de oxigênio, né, mas a disponibilidade de gás carbônico também é muito importante, porque sem gás carbônico não tem fotossíntese, sem fotossíntese não tem alimento. Né? E se todos os fungos parassem com a sua atividade decompositora, o ciclo biogeoquímico do carbono seria severamente afetado, e em 7 anos a gente não teria mais gás carbônico na atmosfera, o que significa que não teria mais substrato para fotossíntese, ou seja, a gente teria dificuldades com a obtenção de alimentos. Então, assim, é um caso extremo que não vai acontecer, mas demonstra a importância da atividade dos micro-organismos nos ciclos biogeoquímicos, né, na Terra. Então é isso. Né, os micro-organismos eles contribuem com a maioria da diversidade biológica do planeta, né, com a maioria da complexidade metabólica, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e com a massa biológica total da Terra. Né, o Pasteur tinha uma frase em que ele dizia que o papel dos infinitamente pequenos é infinitamente grande. E é verdade. O papel dos infinitamente pequenos ele pode afetar a nossa vida de maneira fundamental, né, como nós vimos ao longo dessa aula. E além do que também, Pasteur falava que os micro-organismos terão a última palavra. Né, mas aí já numa perspectiva mais apocalíptica. Mas não é nesse ponto que nós queremos chegar. O que eu quero dizer é que eu agradeço a você que chegou até aqui na aula de hoje. Né, desejo bons estudos, um bom semestre e desejo que, né, você esteja aí com saúde e aprendendo bastante conosco. Não deixe de entrar em contato para qualquer dúvida que vocês tiverem e também ficamos à disposição para auxiliá-los ao longo dessa jornada. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.